Olá, pessoal! Sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. E estou aqui hoje para mediar um bate-papo super leve e cheio de insights com a maravilhosa Maria Isabel Ferreira, sócia líder de tributos indiretos da KPMG do Brasil, e com o nosso querido André Pérez, sócio-diretor de tributos indiretos na KPMG, sobre um tema não muito falado nos últimos dias, né, pessoal? Basicamente, vamos falar sobre a reforma tributária, mas principalmente o que vem depois de toda essa teoria que vem sendo falada. Bom, a primeira pergunta é, diante desse cenário de reforma tributária e de tantas discussões ainda teóricas, qual é o super-herói que você, Maria Isabel, se identifica e com o qual provavelmente vários líderes de tax que estão na nossa audiência também se identificam nesse momento? Olá, Paola. Obrigada, a sua pergunta é sensacional e obrigada pela maravilhosa. Não é tudo isso, tá? Mas eu me identifico nesse momento com a Capitão Marvel, porque ela é resistente, intuitiva, corajosa e ela foi criada num ambiente de combate intenso. Muito similar ao nosso regime de tributação hoje no Brasil. Perfeito. André, e você? Qual super-herói você se identifica nesse momento e que provavelmente diversos profissionais de tax aí também estão se identificando? Olá, pessoal. Obrigado, Paola. Pergunta boa. Mas eu me identifico com acho, Batman, porque ele é um super-herói que ele é eficiente, ele atua onde precisa, ele atua em parceria com a polícia. Então, assim, a polícia, se a gente fizer um paralelo com os negócios das empresas, então ele está sempre ali em conjunto e entrega o resultado necessário e efetivo. Legal, vamos ver se essa dupla dinâmica aí, como que ela enfrenta esse tema da reforma aí de uma forma muito leve e cheia de insights. Verdade ou mentira, gente? A reforma, ela é vital para simplificar, tornar justo e estimular o crescimento econômico no nosso país? Verdade. Verdade. Verdade? Muita verdade. A gente precisa, a gente vive no manicômio tributário, né? Essa loucura, então é verdade. A reforma, ela vai ajudar a alavancar as empresas com certeza. Legal. A simplificação, ela é de fato um consenso, mas os detalhes são os que geram as divergências? Meia verdade. Só explicando porque eu falei meia verdade, né? O período de transição não vai ser nada simples. Ele vai ser mais complexo do que a gente tem hoje, porque eu vou ter que gerenciar a complexidade que eu tenho hoje com um sistema novo, com todo mundo começando do zero. Então, como o André comentou, né, esse período de mar revolto vai ser bastante revolto. Zero simplificação, para que a gente alcance, sim, a desejada simplificação no futuro. Então, ele é verdade, mas não agora. Ele vai passar por um período de muita complexidade, investimento, custo, e para depois a gente ter uma simplificação. Eu vejo como simples, mas se comparado ao sistema que nós temos hoje. Então, ele é mais simples do que temos hoje, mas como a Bel bem falou, a gente tem várias tropicalizações, né? Tem várias exceções, vários pormenores que teremos que observar que mais simples, mas porém não tão simples, vamos chamar dessa forma. E por fim, as perspectivas, elas são de uma maior estabilidade, de, enfim, crescimento econômico, mas a implementação, ela tem que ser muito cuidadosa? Muito verdade. Isso é muito verdade, né? O Brasil, acho que a riqueza do sistema tributário, e mesmo o modelo novo, mora nos detalhes. Então, tem que ser muito cuidadoso na implementação, na estratégia, para que a gente tenha, sim, uma eficiência tributária no futuro, como muitas estruturas se tem hoje. Apesar de a gente falar que a gente é muito complexo, sofisticado, é verdade. Só que também você tem muitas oportunidades tributárias no Brasil que você não encontra em outros países. Como é que eu trago isso no modelo novo? E eu acho que a riqueza está nos detalhes, assim. E a primeira recomendação que eu colocaria, assim, você tem que ter muito hoje a visão do as is to be claro, onde estão os grandes pontos para começar a pensar e trabalhar em relação a isso. Eu acho que é o momento de sentar com seu CEO, com seu CFO, todas as áreas envolvidas e pensar todo mundo ali em conjunto como a empresa irá implementar isso de maneira
muito, muito detalhada, porque, como a Bel falou em tópicos anteriores, alguns benefícios, alguns planejamentos que antes eram benéficos, deixarão de existir. Então, como eu vou repensar a estrutura da minha empresa? Porque não é simples falar assim, tudo bem, eu estou ali, agora eu vou vir para cá. Eu tenho investimentos, eu tenho muitas coisas envolvidas. Então, todo mundo tem que sentar junto e repensar o que de fato é melhor, com calma, avaliando dados, tendo certeza daquilo que será o melhor no futuro. E só um último comentário, Paula. A gente sempre, hoje, no sistema que a gente é muito drivado pelo tax nas decisões. E eu acho que no futuro deve ser também, porque a gente tem muita particularidade, detalhes, etc., de que o tax ele continua sendo o centro de muitas das decisões. Por isso o nosso papel é muito importante. Né? Eu não tenho o menor receio de dizer que a gente vai sair para um modelo mais simples e o profissional de tax do futuro vai ficar no backstage. Não vai. Pelo contrário, se você assumir o seu papel de protagonista aqui, você sim vai ser a pessoa da proposição, você vai ter toda a exposição e você vai ser muito importante para o business como é hoje. Sim, com certeza. Com certeza. Você vai estar lá na frente do palco. Com certeza. Tem muitos espaços para ocupar quando a gente está falando desse tema, né? E sem dúvida tem aquela coisa, tem um sol para cada um praticamente. A transformação traz a oportunidade. Exatamente. Bom, agora mudando um pouquinho a temática, escolhi aqui alguns termos que estão sendo utilizados na legislação aí de reforma tributária, né, na PEC, enfim, em toda a legislação muito debatidos. E eu queria que vocês discorressem um pouquinho qual que é o principal desafio em relação a esse tema, tá? Então, vamos começar com o primeiro tema, incentivos fiscais. Antes de eu falar de incentivo, posso fazer só um comentário? Claro. Eu acho que qual é o nosso desafio hoje, o nosso papel hoje, né? Eu preciso me preparar para a reforma, mas ela vai ser aprovada depois tem lei complementar. Sim, você precisa se preparar hoje. Hoje você precisa ter dados e informações para dar respostas para o seu negócio. Então, qual a primeira recomendação nossa aqui? Você precisa ter dados comparativos, cenários de como é hoje, como vai ser futuramente, que seja ele de forma ampla, geral, com premissas, mas essa resposta você tem que ter. Essa resposta tem que ter na mão. Então, tem que esperar janeiro de 24, não, tem que ser já. Então, o seu papel nesse momento é, no mínimo, demonstrar quais são os principais efeitos no as is e to be. Então, começa por aí. E no contexto de incentivo fiscal, assim, a gente é um país em que era muito comum os estados, por exemplo, né, na tributação do ICMS, atrair empresa para a sua localização na concessão de benefícios fiscais. É uma característica do país por N situações. Isso muda completamente com o regime novo de tributação, né, em que a gente não tem mais ICMS, por exemplo. Então, esse benefício fiscal que fazia sentido as empresas estarem localizadas em determinadas regiões no Brasil, ele deixa de existir. Existe fundo de compensações, vai ter um período de transição grande, mas ele deixa de ser o driver das decisões. Então, é uma das principais mudanças que a gente vai ter no futuro, deixar de fazer política pública com a concessão de benefícios fiscais. Então, isso drive a decisão estratégica e de longo prazo, né? Esse é o ponto. Prazo. Por mais que tenha o período de transição, passa a ser um fator aí super relevante para decidir hoje, para decisões de hoje. Exato, né? porque hoje a gente tinha uma tributação do consumo no Brasil na origem. Aí, com a transição até o final, a gente vai ter uma tributação no destino. Então, isso é uma mudança total de paradigma quando a gente fala de tributação no consumo no Brasil. Perfeito. E nessa linha, vou jogar já o segundo tema, né, que eu gosto bastante, que é créditos acumulados e saldos credores. O créditos acumulados e saldos credores, ele é um grande desafio. Acho que todas as empresas que estão nesse momento, nessa situação ali de ter saldos credores nas suas escritas, terem créditos acumulados, homologados, tem que estar muito atentos com como isso vai estar daqui algum tempo após a transição, principalmente porque nós temos na PEC a questão a necessidade dos créditos estarem homologados para que se possa postergar o período ali após a transição, e também a questão dos 240 meses de pagamento. Então, as empresas têm que preparar o seu fluxo de caixa para que
não conte com esse dinheiro, pelo menos, ou divida, né? Conte pelas 240 parcelas que será devolvido pelo governo. Então, assim, é um momento de pensar a estratégia de ou como eu consumo, isso até o fim, como eu homologo e como eu preparo o meu caixa para que esse dinheiro, eu não vou ter ele até o fim de 240 parcelas. Então, é se preparar, o desafio é estar preparado para homologar e para ter caixa para suportar essa falta de dinheiro que irá acontecer. Me parece que se até agora já era um tema sensível, qual que é a relevância que ele ganha a partir do contexto de reforma, né? Você sabe que eu vi até uma notícia muito recente que o Brasil é o país que mais demora para ressarcir tributos quando comparado a outros países, né? Então a gente já tem um problema gigante em relação a isso. O período de transição, você vai precisar ser muito eficiente com esse tema, de que eu preciso monetizar rápido, porque a regra de compensação com os tributos novos ainda não foi definida, e como o André falou, existe a possibilidade aí de um parcelamento a muito longo prazo dessa restituição do governo para com os contribuintes. Então, se já era um tema problemático, a transição ele aumenta essa complexidade e ele se resolve com um novo modelo estruturado de que um dos principais pilares da PEC 45 é o ressarcimento imediato ou muito rápido de saldos credores e créditos acumulados. Legal, muito bom. Me parece que esse tema também, vocês falaram um pouco ali da mudança de processo, de controles. Esse tema se conecta muito com essa temática, né? Da necessidade que eu tenho de ter controles muito bem estruturados, não só para esse período de transição, mas principalmente para o depois, né? E aí, falando em controle, eu puder fazer um comentário, também uma mudança de paradigma gigante no modelo novo de tributação com a PEC 45, que os créditos dos tributos sobre consumos, hoje em dia, são aproveitados do que está registrado no documento fiscal. No futuro, do jeito que está escrito ali nos preceitos da PEC, ele vai estar vinculado ao pagamento da etapa anterior. E o que isso significa? Significa uma mudança total de gestão de fornecedores. Porque hoje eu tenho uma gestão de fornecedores, rating, o que eu quiser ali definir, nunca vinculado ao pagamento do imposto, dos tributos indiretos. Futuramente, isso é condição essencial, porque o meu crédito é vinculado ao que o meu fornecedor pagou. Então, de alguma forma, no contexto empresa, vou ter que ter uma gestão muito maior da minha cadeia em relação a esse tema, senão o prejuízo vai ficar nas grandes empresas. Sim, com certeza. E aí a área de compras, enfim, né? A gente tá gestão, falando aqui, contrato, governança. Custos também. Tá vendo como a gente vai virar o centro? Com certeza. Bom, imposto seletivo. Esse tema é bom, hein? Imposto do pecado? A gente já deu o nome, né? Se tem uma coisa que a gente é bom também na criatividade. É o imposto do pecado. É um imposto que tem muito receio, né, André? Ele está pouco claro de como ele deve ser no futuro, mas algumas diretrizes é que ele deve incidir numa base relativamente ampla em todos os bens e serviços que possam fazer mal à saúde e ao meio ambiente. E isso é tão sensível, né? Porque o que não faz mal à saúde e ao meio ambiente tá difícil, né? Até a gente vê algumas críticas em relação às próprias telas, né? O quanto isso pode fazer mal ou não. Então, ele é um tributo com característica extrafiscal para inibir o consumo, mas ele precisa ser muito trabalhado, porque ele tem base ampla, ele é cumulativo, a gente não sabe a alíquota, possibilidades dele ser o imposto de cálculo de chegada, que tem uma máxima aí, né, na reforma tributária no Brasil, de que a gente não deve ter aumento de carga, quando comparado carga atual versus PIB. Essa matemática deve funcionar de eterno. Para chegar nessa conta, a gente vai ter que ter alguns experimentos durante o período de transição, e o imposto seletivo pode ser o imposto de chegada, né, André? Não sei se você concorda comigo. De compensação, e ele precisa ser muito bem trabalhado e regulado. E aí, se quiser comentar sobre Zona Franca também, né? O imposto seletivo, assim, nós tivemos melhorias no texto, né? Ele, como a Abel comentou, ele era um imposto que seria utilizado para compensar ali o benefício da Zona Franca. No Senado isso foi alterado, né? A gente teve até a inclusão de outro tema polêmico, que é a CID, mas eu vou guardar isso para depois. Mas eu acho que o grande ponto que também a Abel comentou é quais são os produtos, né? Quem vai definir os produtos que estarão no rol do imposto seletivo? Então, assim, tudo isso ainda está numa nuvem de ideias, ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer. Esperamos que nos anos de definição da lei complementar isso seja resolvido, mas ainda assim é muito incerto
a não ser bebidas e fumo, todas as outras empresas ainda não têm com certeza absoluta que não estarão impactadas pelo imposto seletivo, né? Porque quando a gente olha, tudo bem, o que impacta o meio ambiente, muita coisa pode impactar, o que impacta a saúde, muita coisa pode impactar. Então, a única certeza é bebidas e fumo, e setores que estão beneficiados, esses também estarão fora do rol do IS, mas todo o resto tem ali uma pulguinha atrás da orelha de será que estarei ou será que não estarei. E uma mudança também de paradigma de comportamento, né? Essas relações fisco-contribuinte no Brasil, infelizmente, não são relações de confiança plena. A gente até discute o Cooperative Compliance, que outros países têm bastante estruturados. As empresas adotam essa postura de perguntar para o fisco o que eu devo fazer, e o Brasil não tem essa cultura. E por isso que a gente tem um pouco de receio dessas coisas novas, quando está ampla, pouco definida. É difícil a gente comprar a ideia sem ter essa clareza por histórico. Mas também acho que é uma enorme quebra de paradigma aqui, tanto do fisco com o contribuinte com o fisco, todos os stakeholders envolvidos, de que essa construção vai ter que ser conjunta, né? Há uma subjetividade, mas que no decorrer aí da prática vai ter que, algumas definições vão ter que acontecer, né, no meio. Eu acho que a reforma tributária, as regras do jogo fiquem claras. Né? A reforma do Brasil sobre o consumo, eu definiria que a gente está dando um passo atrás para dar um passo enorme na frente, em todos os aspectos. Sim. Bom, vamos para o último tema, que é sistemas e tecnologia. Sistemas e tecnologias completamente inseridos no contexto de reforma, e aí a gente até, contando um pouco, né, do que a gente está vivendo dentro de casa, a gente também está querendo se preparar inclusive a gente criou, né, André, uma calculadora aí da reforma tributária para nos ajudar a dar esses cenários. Foi o primeiro passo nosso ali, no contexto de que a gente traz de tecnologia com dados, que foi a sua primeira pergunta, e traga esse cenário macro dos efeitos da reforma, e a gente vai passar por uma mudança bastante sensível no futuro e bastante custosa até a simplificação. A gente vai operar com 2 sistemas, e aí a gente vai ter que ter muito apoio, vou passar até para o André falar nos detalhes aí de tecnologia, para que a gente tenha um sistema simples no futuro. Então, o custo de desenvolvimento com esse tema tende a crescer muito nos próximos anos para que a gente tenha uma curva decrescente, inclusive o nosso, né? E aí a gente acabou de criar essa primeira ferramenta aí que traz esses cenários de cálculo de reforma, o as is to be, de forma macro. Pensando em tecnologia, principalmente quando nós olhamos para as empresas, nós vamos ter que repensar todas as tabelas, né, ali de tributação que nós temos nos ERPs, motores de cálculos e tudo mais. Por quê? Durante a transição eu terei todos os impostos ali trabalhando em conjunto. E pior, quem tiver no imposto seletivo, o imposto seletivo impacta todos os outros impostos. Então, como eu vou operacionalizar isso dentro do meu ERP? A gente já sabe que alguns ali são pensados globalmente, então a gente tem certa dificuldade de mapeamento dos cálculos, como eu vou dividir os impostos, como isso vai estar destacado na minha nota, como isso vai ser contabilizado, como que eu vou trabalhar todos esses aspectos do antigo e do novo, quem tem ressarcimento, como é que faz a contabilização do ressarcimento. Então, a gente vai ter que repensar ali a estrutura da tabela e sentar com a equipe de tecnologia, de desenvolvimento das regras, trabalhar em conjunto para ter tudo muito alinhado e pronto para receber esse período de transição complexo e lá na frente, após superado tudo isso, aí sim, algo mais simples, mais fácil, mas, né, o mar agitado no começo. E a gente não vai fugir, por mais que o Brasil se baseou no modelo de tributação de outros países, a gente não vai conseguir usar sistemas prontos de outros países no Brasil sem fazer tropicalização, porque a gente criou um IVA dual. O IVA dual é nosso, né? E temos orgulho de ter um sistema SPED e temos orgulho de ter um IVA dual. Isso tudo requer uma customização, uma tropicalização de sistemas bastante robustos no futuro. Sim. Pitch Elevator é uma técnica usada para as empresas apresentarem seu modelo de negócio para potenciais investidores. Como a gente tem falado bastante aqui de inovação, reforma tributária, eu queria desafiar essa dupla a apresentar aqui um pitch de até 1 minuto, como se você estivesse no Shark Tank, para um potencial grupo aqui de investidores que pretende entrar aqui no Brasil.
1 minutinho. Contando. Desafio dado. Bom, há muito se discute a reforma tributária no Brasil sobre o consumo, né? A gente é um país extremamente complexo, talvez o país mais complexo do mundo nesse tema, mas com a mudança da reforma, a gente passa a ter uma tributação muito mais transparente, simples, custo menor, tanto para fins de compliance como para fins de desenvolvimento de sistemas que vão trabalhar com o sistema tributário novo e, no melhor dos mundos, a gente deixa de ter esse custo de contencioso que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente passa a ser um país muito mais atrativo do que a gente é hoje com a reforma tributária sobre o consumo. Muito bem, 40 minutos, 40 segundos. Vamos lá. André, o seu pitch é para o CEO da sua empresa. Pitch real oficial elevator. Você está subindo no elevador, encontra o CEO da sua empresa, ele sabe que você é da área de tributos e ele fala: André, tudo bem? E a reforma? 1 minuto. Eu diria, a reforma tributária ela vem para ficar. Estamos muito próximos da aprovação. Ela talvez não é a melhor reforma tributária, mas é a nossa reforma, é a que a gente consegue fazer nesse momento. E é uma grande oportunidade para sentarmos e discutirmos a possibilidade de como alavancaremos os nossos negócios com base na alteração dos tributos. Porque teremos reduções dos custos, teremos redução da complexidade, poderemos repensar a estrutura da empresa e assim, de alguma forma, alavancar o resultado que a gente tem hoje. Então, acho que seria interessante marcarmos para conversarmos e discutirmos os impactos, que temos uma oportunidade de nos adiantarmos e termos um resultado muito melhor nos próximos anos. Muito bem, arrasaram, dentro do tempo ainda, muito bom, muito bom. Bom, para esquentar a conversa, eu trouxe aqui 5 reflexões. Qual que é a ideia? Eu vou trazer uma frase, né, uma reflexão, e eu convido vocês a comentar sobre essa frase para a nossa audiência, principalmente pensando que a nossa audiência, assim como nós, nesse momento ela busca respostas, e trazendo aquele tom de que não necessariamente para dar respostas a gente só precisa ter certeza, né? Mas a gente também pode, de repente, dar resposta com mais perguntas. Então, eu vou começar pela primeira frase. Chegou a hora de nós, de techs, aproveitarmos o poder dos dados. E agora é real e oficial. Por onde que a gente começa? Eu adorei o real e oficial, porque a gente tem sentido isso na pele todos os dias. E, de fato, a gente vem falando muito tempo, né, na área tributária no Brasil, da necessidade da qualidade dos dados e o quanto as empresas investiram nisso. Não só na produção de informações para o fisco, mas também para conseguir gerir esse negócio de forma adequada. A gente sabe, né, Paulo, que as decisões baseadas em dados hoje são as decisões mais certeiras. E não é diferente no tema de reforma tributária, né, porque a gente precisa ser hábil e estar preparado para, no mínimo, ter ideia de qual vai ser meu efeito na minha operação no futuro, dentro do contexto que a gente tem. A gente ainda não tem 100% da reforma aprovada, tem um caminho muito próximo disso acontecer, mas o nosso papel agora é trabalhar efetivamente com todos os dados que a gente produziu e trazer insights para o negócio, para os gestores, para o investidor, de que, de fato, qual vai ser o efeito do meu modelo futuro e, não menos importante, ter a clareza de que a gente vai ter um regime muito melhor, mais simples, mais transparente do que a gente tem hoje. Complementando o que a Bel trouxe, dados, nos últimos anos, acho que para todas as áreas tem sido um tema na mesa. Agora, mais do que nunca em Tex, a gente tem falado muito em dados, em volumetria, em quantidade. E nesse momento, além das empresas olharem para os seus dados, em como eles vão se comportar e como isso vai impactar os próximos anos com a reforma, o governo está tendo um olhar para os dados diferente além da fiscalização, porque ele vai se basear nesses dados para que ele consiga estimar sua alíquota referencial. Então, a qualidade do dado, como a Bel bem falou, ela é tão importante para as empresas quanto para o governo nesse momento. Até se puder colocar um ponto, né, existe uma metodologia aí de cálculo usada pelo governo que chama Tax Gap, e ele é 100% baseado em dados de informações extraídas do SPED fiscal. Exatamente. E dados aqui nesse contexto todo, ele dá celeridade também
para trazer essas respostas que a gente falou que cada vez mais a gente vai ser demandado, né? Com maior celeridade. Vamos para a segunda? Bora. É a nossa hora. Tex como parceiro de negócio. E agora não é mais uma opção. É uma frase bem provocativa, né? E a gente que trabalha há bastante tempo na área de Tex aqui no Brasil, de fato, o Tex no passado era uma área suporte, era custo nas empresas. E hoje, pensando na complexidade que a gente vive, nesse momento de transformação que a gente vai viver, ela passa a ser extremamente estratégica. Primeiro, para eu gerenciar o que é complexo hoje e para eu trabalhar de forma adequada para esse futuro, nesse momento de transformação. Hoje, tenho certeza que os profissionais de Tex, a partir do momento que essa reforma vai ser aprovada e está muito perto de acontecer, vão ser bombardeados por todas as áreas dentro das empresas e vai ter que assumir o papel da estratégia. Não adianta mais eu ser um produtor de dados, não adianta mais eu ser um produtor de informações de compliance, apenas pagar os impostos de forma adequada. Você vai ter que trazer muitos insights para ajudar o negócio a ser tão ou mais eficiente do que ele é hoje. Então, é a hora, é o momento mesmo de se colocar como um protagonista do tema dentro das companhias. Essa questão do Tex apoiar o negócio, a gente via muito quando falava em planejamento tributário, algum envolvimento ali da parte financeira, mas com a reforma tributária a gente tem o envolvimento da empresa como um todo. Então a gente tem contatos de CEOs, a gente tem contatos dos CFOs, o pessoal de compras está preocupado, o pessoal de vendas está preocupado, então está todo mundo preocupado como aquilo vai impactar, porque o Tex impacta a operação como um todo. Nós, como profissionais de Tex, vamos ter que estar muito próximos de todas as áreas apoiando, porque dúvidas surgirão, reflexos surgirão, e nós precisamos estar prontos para atender, porque hoje em dia, com os dados e com a velocidade das coisas, as respostas são rápidas. A gente precisa estar preparado para dar essas respostas rápidas. E o papel do profissional de Tex no passado era de responder às demandas. E com o momento da reforma, eu acho que a gente tem que ser propositivo, né? Com certeza. Eu acho que essa é a grande transformação que vem junto com a reforma, a transformação do papel do profissional de Tex. E além disso, mediar e conciliar interesses, né? No fim do dia. Porque o André citou algumas áreas, né? Como compras e, de repente, logística, enfim. Que são áreas que têm total interesse nessa conversa de reforma. Então, como que vocês enxergam assim, o profissional de Tex também como esse conciliador de interesses e trazendo números à tona aí para trazer respostas, né, no fim do dia? Acho que por isso que eu escolhi a Capitão Marvel. Porque ela é... Uma das características, ela tem inteligência emocional para tomar decisões. E eu acho que o profissional de Tex, além dele prover muitas informações, ser propositivo, ser protagonista, ele vai ser um enorme conciliador, né, de diversos interesses internos e externos, e ele vai ter que ser hábil em trabalhar com todas as informações ali e resistente. Muito bom. Bom, vamos para o terceiro. A arte de fazer perguntas pode virar o jogo. Olha, o que mais a gente tem feito nesse momento de reforma é perguntar, né? A gente perguntando para o governo, perguntando para as empresas, perguntando para os nossos profissionais que a gente conhece de fora do Brasil, como é lá, porque o modelo que está sendo trazido para o Brasil de IVA é um modelo já adotado em outros países. Obviamente, o Brasil, pela sua diversidade geográfica, cultural e etc., tem as suas características próprias, então a gente está criando um IVA diferente, né? Um IVA dual que não tem em outros países, mas a gente foi buscar essas informações, esses conceitos em outros países. Então a gente tem feito muita pergunta, o porquê, como vai ser. Ainda tem muita coisa a ser respondida, mas assim, o grande lance agora é que todos os stakeholders envolvidos no tema de reforma tributária precisam estar juntos com perguntas sem respostas, mas com uma reflexão única de como que a gente sai desse modelo engessado, complexo, com um país sem vontade de investimento para um modelo completamente diferente. Então, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, e tudo bem, né? E tudo bem. No passado, inclusive, o profissional de Tex se colocava numa posição de que tinha que ter todas as respostas
Você era bombardeado, inclusive a gente no papel de consultoria, eu tinha que ter 100% das respostas. Hoje a gente se sente super confortável de eu não tenho essa resposta, mas eu tenho a reflexão, eu sei o caminho e uma vontade enorme de fazer milhares de perguntas. Então isso também acho uma grande mudança. Legal. Lembrando aquela máxima, né? Normalmente fala assim que quem não está com dúvida provavelmente está mal informado. Porque nesse momento são muitas dúvidas, muitas coisas ficarão para os próximos anos, para a decisão. Eu acho que nós, como os profissionais de techs e também de outras áreas, é o momento de parar, se perguntar e procurar parceiros para perguntar, tá, mas como isso vai impactar meu dia a dia? O que eu preciso fazer para estar à frente, para me adiantar? Para não ficar esperando acontecer para eu reagir, né? A gente tem que ser um pouquinho mais proativo, porque a mudança vem, ela é necessária e vai trazer impactos benéficos, alguns maléficos, alguns benéficos, mas trará impactos que a gente tem que estar preparados para responder. Legal, muito bom. Saindo da bolha, como outros negócios podem inspirar novas discussões na minha empresa? E é difícil sair da bolha, né? Não é fácil, né? E acho que é o que mais a gente tem sido provocado nos últimos tempos. E o tema reforma tributária está nesse contexto mesmo. A gente estava acostumado a um regime complexo, mas a gente já estava acostumado a como funcionava, né? Por outro lado, a gente sai disso e tem que ter uma questão de desapego. E aí, buscando como é que a gente pega esses benchmarks nas empresas e tal, tem que se inspirar no time de inovação, né? Um time com coragem, um time reflexivo e etc. E a gente desapegar daquilo que a gente conhecia, porque todo mundo está na estaca zero, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender como inovar, como errar, ajustar rápido, colocar a coisa no trilho, ser criativo, trazer insights, trazer soluções, fazer perguntas adequadas. Eu acho que eu me inspiraria no time de inovação. Acho que eu tô muito em linha aqui com o que a Bel respondeu. Acho que teremos coisas novas, movimentos novos, então nunca é o melhor momento para que eu abra minha mente para coisas novas. Então aceitar a inovação, provocar como eu posso fazer diferente, né? Aceitar esse Open Innovation, Low Code, tudo que a gente vem trabalhando e escutando, como isso eu consigo trazer para dentro da minha empresa, consigo alterar meus processos e melhorar o meu dia a dia. E aí, no ponto que o André falou, e aí vai muito para o profissional de consultoria, né? A gente foi criado a ter um problema, desenvolve dentro de casa, acha a solução e traz a resposta. E a gente vem se desafiando de que não necessariamente é esse o caminho. Eu tenho parceiros, eu tenho terceiros, eu tenho parceiros do negócio, eu tenho parceiros fora. Então, também é uma forma nova de se trabalhar, só que buscando sempre segurança, eficiência e o protagonismo da área de techs. Perfeito. E esse saindo da bolha, ele também serve, acho que vocês trouxeram vários exemplos aí de como, né, como prestador de serviço e tudo mais, mas ele também serve para quem está na empresa, né? Com certeza. As empresas cada vez mais têm ampliado o seu portfólio, seja portfólio de produtos, seja novos negócios, migrado, né, de modelos de negócio de um para o outro aí com mais agilidade. Essas empresas também têm muito a aprender com a reforma. Como que vocês enxergam essa saída de bolha sob a perspectiva de quem está na empresa? É sensacional, né? E aí eu vou dar um conforto no coração das pessoas. Quem trabalhou com tributos indiretos no Brasil nesse regime complexo faz qualquer coisa. Pode vir, né? Pode vir que a gente dá um jeito. Então, isso era tão caótico e tão ilógico e a gente conseguiu sobreviver nesse contexto. Então, não tem que ter medo de sair da bolha. Eu acho que você sai um profissional resiliente, corajoso, com uma capacidade enorme de fazer e trabalhar no novo regime de forma diferente. Então, assim, é um grande momento de sair mesmo, né? Sair eu não acho que é sair da zona de conforto, porque a gente nunca viveu na zona de conforto, né? Quando você pensa no Tex no Brasil, não existia momento de conforto, mas você sai muito, uma musculatura bastante preparada para o que vem por aí. Então, não tenha medo. Legal. Muito em linha também com isso. Como é algo novo, algo que eu vou internalizar, são tributos novos, cálculos novos, metodologias novas, os processos serão novos também. Então, eu como empresa ou eu dentro da empresa, repensar ali como
isso, obviamente, a gente já deveria fazer no dia a dia, mas aproveitar esse momento de novidade para também repensar o meu processo, repensar como eu faço, se eu não poderia fazer diferente, trazer parceiros que existem no mercado. Então, no dia a dia, ali, repensar mesmo a minha atividade e como eu posso alavancar o meu resultado, né? Porque eu posso ali deixar de ser um produtor de dado para ser, de fato, um analista do dado, trazer insights, trazer melhoria. Perfeito. Muito bom. Bom, acho que a gente já falou bastante, mas vamos para a última. Invertendo papéis. Como explorar o potencial das pessoas nesse processo de leia-se reforma tributária. É uma reflexão interessante mesmo, né? Como a gente foi criado num ambiente complexo, incerto, de muito litígio, são pessoas, às vezes, com receio de mudança, né? Pelas características em que eram inseridas. Mas, de novo, eu acho que o profissional que foi criado nesse momento, ele tem uma resistência, ele é resiliente e ele pode adotar o papel, o super-herói que ele quiser aí nesse processo de transformação. Mas, né, acho que a grande dica aqui não entre nessa zona do apego, né, ao que você conhece do passado, porque ele tem tempo, né? Nossa reforma aí tem um período de transição caótico, mas eu acho que não teria outra forma de ser, em que os dois regimes vão trabalhar em paralelo. Então, tudo aquilo que você conhece vai ser mais do que essencial, mas você também tem que se colocar nesse processo, o que é o que eu tenho que aprender, como é que eu tenho que ajustar, lembrando que todo mundo está na estaca zero. Então, é um processo de construção aqui, ó. Perfeito. É um processo de transformação interna nosso, né? De aceitar, na veia, né, André? Aceitar o novo, trabalhar em conjunto novamente com as áreas, porque cada vez mais, com a simplificação, fica mais enxuto a forma como você vai buscar o dado, porque ele está mais fácil, numa legislação só, de outra maneira. Então, é como eu consigo agregar valor, como eu me transformo internamente para agregar valor de forma que o Departamento de Impostos vai trabalhar como um parceiro, como a gente falou no início aqui da nossa conversa. E ele é o driver de várias outras áreas, né? De novo, a área de tax, ela era uma área de resposta e eu acho que hoje ela é a área da proposição. Então, você vai ter que levar informação para o seu departamento jurídico para trabalhar contratos, né? Os contratos precisam ser modificados. Você tem que levar informação para o seu departamento de compras, porque a negociação de compras tem que ser diferente. Você vai levar informação para o departamento de vendas, porque a forma de precificação no Brasil vai ser diferente. Pensa essa loucura toda no e-commerce. Então, você vai ter que levar a informação para a sua área de supply, para a sua área de logística. Talvez a estrutura que eu tenho hoje de logística no Brasil, que estava muito substanciada em regime especial, ela deixa de existir. Né? Esse é o desejo até, né? Esse é até o próprio discurso do governo, de que não faz sentido essa estrutura logística no Brasil baseada no tax. Então, acho que esse é o grande lance aí, né? Da mudança. Bom, tá ótimo, gente. Bom, tá chegando ao fim o nosso bate-papo aqui sobre reforma tributária, onde a gente tentou trazer muitos insights e, principalmente, ir para além da teoria, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Bel, obrigada por todo o conteúdo, pela oportunidade de estar aqui mediando também esse bate-papo com vocês. E André, muito obrigada por todos os insights, por toparem aí esse formato mais dinâmico, diferente, né? Pitch, super-herói. Estamos juntos, gente. Obrigada. Obrigada a você, Paola. Obrigada, André, pelo bate-papo. E o último comentário que eu ia dizer, assim, eu acho que a gente tem que comemorar muito por participar desse momento histórico no Brasil. E ser protagonista do tema. Essa é a minha dica. Obrigado, Paola, pela conversa. Obrigado, Bel, também pela conversa. Acho que a mensagem que eu queria deixar no final também vamos trabalhar todos juntos, né? A reforma não é do André, não é da Bel, não é da Paola, é de todos. Então, é a grande chance de trabalharmos juntos para chegar no consenso na melhor reforma possível.